Boa tarde, criançada. Como é que vai? Segundo ano. Vamos começar os nossos estudos? Bora aprender mais um pouquinho sobre as plantas? Ai, que legal! Hoje a tia Flávia vai mostrar um monte de coisa que aposto que vocês não conhecem sobre as plantas. Vamos lá? Então já vai pegando a sua apostila, coloca aí na página 20, enquanto a tia Flávia vai abrindo o arquivo, tá bom? Apostila, na matéria de ciências, lá na página 20. Então vamos lá. Olha, conhecendo as plantas, é a nossa unidade 4. Vamos ver essa imagem? Vamos observar as crianças. Elas estão na escola. Então tem um menininho que está olhando pela janela e está observando uma árvore lá fora. Uma planta grande, tem umas gramíneas no chão também. E a menininha pegou uma lupa e está olhando o vasinho de flor e observando os detalhes da pétala. Então, eles estão tendo uma aula de ciências com o professor. E é isso que nós vamos fazer agora também. Nesse capítulo, você vai conhecer um pouquinho mais sobre as plantas. Assim como os outros seres vivos, elas precisam de água, precisam de se alimentar, senão elas morrem, né? Mas você já parou para pensar como é que a planta bebe água? Você sabe como é que ela já viu a boca da planta? Como é que a planta faz xixi? Você já viu a planta fazendo xixi? Isso que nós vamos aprender hoje. Nós vamos aprender como ela bebe água, como ela se alimenta e como ela faz xixi, como que ela se reproduz, como que uma planta faz surgir outras plantas. Tudo isso vai ser a nossa matéria de ciências, tá? Um pouco a gente vai ver hoje, um pouco a gente vai ver a semana que vem. Tá ok? Preparadas? Então vamos lá. Coloca lá na página 21. Olha lá, vamos seguindo com a tia Flávia. Pega a sua apostila, a tia Flávia circulou de azul, que ela vai ler, e você vai seguindo aí também na sua apostila, tá bom? Bom, as plantas, elas estão em todos os lugares. Tem planta no jardim, tem planta dentro da casa da gente, tem planta lá na floresta, nas matas, dentro da escola, todos os lugares tem planta, né? Bom, nisso aí, nós vamos parar para pensar um pouquinho aí na sua casa. Olha aí na sua casa. Você vai dar um pause no vídeo, vai dar uma olhada na sua casa e vai procurar se você tem algum lugar que tem uma planta na tua casa que você nunca percebeu. Será que tem um vasinho lá naquele murinho? Eu nunca parei para olhar aquela plantinha? Então você vai dar uma volta nessa casa, você vai observar uma planta que você nunca percebeu e uma planta que você percebe todos os dias. Será que na sua casa tem alguma planta que você pode comer? Será que tem algum objeto na sua casa feito de planta? Olha, aqui na tia Flávia, eu tenho plantas que eu não percebo muito, uns matinhos que nascem ao redor da casa, na beira do passeio, nasce uns matinhos e a gente não percebe. Aqui na minha casa tem umas plantas que eu tenho que aguar todos os dias, senão ela morre. Então é uma planta que eu percebo todos os dias. Aqui em casa eu tenho um vasinho de hortelã. Então é uma planta que eu como, porque eu faço chá do hortelã. Pode ser que na sua casa tenha brócolis, couve-flor, alface. São plantas que a gente come. E um objeto de planta? A porta é feita de madeira, o lápis, a borracha é feita da madeira, da planta. Então, a gente passa a perceber o mundo, a importância das plantas na nossa vida. Dá um pause agora e dá uma corrida nessa casa e observa tudo isso que a tia Flávia falou. E eu fico aqui esperando. Vai lá.
Mas pausa primeiro o vídeo. Viram que legal? Quanta coisa tem na sua casa? Então vamos continuar. Bom, tem planta que ela se fixa no solo, mas tem plantas que gostam da água, são as plantas aquáticas. Você sabia que tem planta que gosta de se fixar no caule da outra planta? Que ela mora na outra planta? Na tua casa tem uma planta assim? Outra coisa que a gente tem que saber. Existem vários tamanhos. Tem planta que é pequenininha, tem árvore que é enorme de grande, tá? Tem vários tipos e tamanhos e formas das plantas. Mais uma coisa que nós vamos aprender hoje. Mesmo as plantas sendo muito grandes, muito pequenas, com formatos diferentes, geralmente elas têm as partes que nós vamos estudar da planta. Vamos conhecer um pouquinho das partes da planta? Então vamos lá. Ó, agora eu vou colocar num slide que vocês não conhecem, que não tem na apostila de vocês. Então você fica olhando aí com a tia Flávia no computador. Eu coloquei uma plantinha. E eu coloquei para vocês o nome de todas as partes da planta. Segue a flechinha da tia Flávia. Ó, a primeira flechinha. Lê para a tia. O que, que eu escrevi? Que eu estou apontando? A raiz. Nós vamos aprender hoje a função de cada uma dessas partes da planta. O fruto. Olha lá o tomatinho que nasceu. As plantas também, na sua maioria, têm as flores. A folha. O caule e a sementinha. Aprenderam? Aposto que vocês já viram todas essas partes da planta. Então, nós temos as flores, o fruto, a folha, a semente, o caule e a raiz. 6 partes. Ó, vamos ver aqui. 6 partes. Tá bom? E nós vamos aprender a função de cada uma dessas partes hoje. Primeiro, nós vamos começar pela raiz. Esquece a apostila por enquanto, depois nós vamos voltar na apostila, lá na página 22. Mas vai olhar aqui no computador da tia Flávia. Para que serve a raiz na planta? A raiz serve para sustentar a planta. Ela que segura a planta no solo. Se não tiver a raiz, primeiro o ventinho já derruba a árvore no chão. Então, a raiz, imagina que elas são as garras que entram para dentro do solo e firma a plantinha no solo. Mas a raiz também ela tem outra função muito importante. Ela serve como um canudinho. Ela faz assim, ó, puxa da terra a água, os nutrientes para alimentar a planta. Senão a planta morre de fome, morre de sede. Tá? Então a raiz ela é muito importante, porque além dela se fixar no solo e segurar a plantinha, a raiz também ela puxa os nutrientes da terra, ela como se fosse um canudinho, igual aquele que a gente toma refrigerante, e puxa os nutrientes, e puxa a aguinha do solo e leva para a plantinha. Geralmente, na sua maior parte, as raízes ficam embaixo da terra. Mas tem árvores que as raízes saem para fora também, tá bom? Exemplo de raízes que a gente come. Tem raízes que nós, seres humanos, nos alimentamos. A cenoura, olha lá o desenho que a tia Flávia colocou. De cenoura, o gengibre, a mandioca, são exemplo de raízes que servem de alimento para a gente. Então, a primeira parte da planta que a gente aprendeu é a raiz. Guarda aí, segundo ano. Vamos passar. Eu trouxe exemplo de raízes para vocês. Olha a macieira. Que tamanho que é a raiz dela embaixo da terra. Olha uma raiz bem pequenininha, mas que ela é importante para chupar os nutrientes da terra. Olha uma raiz que sai para fora do solo. Ela é externa, para fora.
e uma raiz que nós nos alimentamos, que é a cenoura. Tá vendo? Quantos tipos diferentes de raiz, como elas são importantes para a gente, tá bom? A segunda parte da planta que nós vamos aprender é o caule. Vamos aprender um pouquinho a função do caule. Vamos lá. O caule. Qual que é a função do caule? O caule, ele leva a comidinha que a raiz puxou para o resto das plantas. Para o galho, para a frutinha, para a sementinha, tá? Então, o caule é como se fosse uma estrada. Ele pega o canudinho, né? A raiz puxa o nutriente e o caule leva, certo? Também o caule, ele às vezes é chamado de tronco. A gente sempre fala, posso pintar o tronco de marrom, tia? Porque também ele é chamado de tronco. E não são iguais. Olha os desenhinhos que a tia Flávia fez. Os caules, eles são uma infinidade de caules, são muito diferentes. Sabia que nós também podemos comer o caule? Sim. A cana-de-açúcar. Tá? Quem gosta de chupar cana? É o caule. O palmito é um caule. O alho poró da salada também é um caule. Com o caule, a gente faz a folha da sulfite, do papel do caderno que a gente usa na escola. O lápis, a madeira vem do caule. Tá bom? Olha como que ele é importante para a gente. Eu trouxe para vocês alguns exemplos de caule. Um caule comum da árvore, um caule mais fino, o bambu também é um caule, e o alho poró, que é um caule que a gente come. Então, nós já aprendemos duas partes da planta. A raiz, olha aqui a raiz. Cadê o mouse? A raiz e o caule. Qual que nós vamos aprender agora? A folha. Vamos falar mais um pouquinho, segundo ano, sobre a folha. Olha lá para você ver. A folha, ela é bem verdinha. Ela é bem verdinha porque ela tem uma substância nela que chama clorofila. E essa substância é como se fosse uma tinta. Então, tem mais clorofila, fica mais verde, mais clarinha, tem menos clorofila. Qual que é a função da folhinha? Ela pega o calor, por isso que tem o sol aí na imagem. Porque ela absorve o calor, a luz do sol, e transforma em energia. Isso faz com que a plantinha cresça bem saudável. Tá? Então, a folha, o sol bate nela. E a luz do sol, o calor do sol, entra dentro da plantinha e na folha e transforma em energia para ela trabalhar, para ela ficar saudável. A gente também pode comer algumas plantinhas que são da parte da folha. O alface, e é muito saudável. Faz bem para a nossa saúde comer os verdes. Então, é o alface, o espinafre, a couve, a rúcula. Criança que não gosta de comer é o verde. Mas experimenta um dia, põe um temperinho, que delícia. Põe um salzinho, põe um azeite. Come para vocês verem que delícia que é. E o tanto que é saudável. Tá bom? Então, vamos lá. Então, nós já aprendemos 3 partes. A raiz, o caule e a folha. 3. Vamos continuar. Ah, não. Primeiro eu trouxe imagens da folha para vocês. Ó, vocês vão observar que as folhas elas têm um monte de formas. Então, eu trouxe uma folha mais pontiaguda, uma folha mais arredondada e o alface, que é que a gente come. Observa as tonalidades de verde. A tonalidade de verde é a clorofila, que é a tinta que deixa a folha verde, tá ok? Então, para que serve a folha mesmo? A folha serve para transformar a luz do sol, tá, em energia
para dar energia. Vocês já perceberam que quando a gente não come, a gente fica fraco, que não dá vontade de fazer nada? A planta, ela fica forte, com energia, quando ela recebe a luz do sol, tá bom? Vamos para outra parte agora. Nós vamos falar das flores, da flor. Outra parte importante da planta. Olha lá que bonitinho o IP que a tia Flávia colocou. A flor, ela deixa a planta bonitinha, mas essa não é a única função dela. Além dela deixar a planta bonita, cheirosa, não é uma delícia passar perto de uma flor que tem um cheiro, perfume? É, mas não é só para isso que ela serve, não. Ela serve para formar os frutinhos e as sementes. Ela é a parte da reprodução das plantas. Ela é importante para ela fazer que outras outras plantas surgem. É por isso que ela é importante. E depois nós vamos falar mais da flor, quando a gente for falar da reprodução. E vocês sabem que a gente pode comer também algumas espécies de flores? O brócolis, a couve-flor, a alcachofra. São alguns exemplos de alimentos que são da parte da flor, da planta. Vamos ver aqui algumas flores que a tia Flávia trouxe. Olha que linda esse P. Olha, cada flor tem um formato diferente. Dentro da florzinha existe uma substância chamada néctar e o pólen. E esse pozinho que tem dentro da flor é que faz reproduzir. Então, ele é muito importante. Mais para frente a gente vai falar mais disso. E por último, eu coloquei o brócolis, que também é uma flor e que dela a gente pode se alimentar. E que também é muito saudável, tá? Vamos para outra parte da planta? Então vamos lá. Agora nós vamos falar do fruto. Olha lá, a tia Flávia trouxe vários exemplos de fruto para vocês. Moranguinho, tomatinho, a berinjela também é. Então vamos lá. O fruto é a parte da planta que nós mais comemos. São gostosos, são nutritivos. O fruto, ele tem uma função de proteger a sementinha, tá? Então, o fruto serve para proteger. Vocês já viram que quando a gente abre um abacate, tem um caroço lá dentro? Aquele caroço é a semente, que vai surgir outro abacateiro. Quando eu abro o tomate, cheio de sementinha dentro do tomate. Quando eu abro um mamão, cheio de sementinha. Geralmente, os frutos eles ficam pendurados na árvore. E quando eles vão amadurecendo, o que, que acontece quando amadurece? Cai no chão. Vamos imaginar um abacate. Ele está lá na árvore. A hora que ele amadurece, ele cai, apodrece. Aquele caroço está na terra, faz surgir outro abacateiro. É assim que é o ciclo das plantas de reprodução, tá? Exemplo de frutos que a gente come. O morango, o abacate, a laranja, a uva, um monte, né? Tomate. Então, aqui a tia Flávia trouxe exemplo de alguns frutos. Pêssego, a uva, a maçã. Olha quantas maçãs que dão. Bastante, né? Fica tudo agrupadinho as maçãzinhas. Que delícia que é o pêssego. Outra parte agora que a gente vai ver, que é a nossa última parte da planta, que é a semente, segundo ano. Vamos falar da sementinha. Olha lá, a tia Flávia abriu um tomatinho para vocês verem dentro dele como que é a sementinha, tá? Tem sementinha que é pequenininha, tem sementinha que é maior. Geralmente ela fica escondidinha lá dentro do fruto. O morango não, o morango a sementinha fica para fora. A sementinha faz surgir outras plantinhas. Nós não pegamos feijão e nos jogamos feijão no algodão, não surgiu a plantinha? O feijão é uma semente.
quase todos os dias nós comemos semente. Que, tia Flávia, eu não como semente, não. Come. O arroz é uma semente, o feijão, o milho. Então, a gente come sim, tá? Então, a sementinha, ela tem a função, ela fica dentro do fruto, porque o fruto protege ela, e elas têm a função de fazer surgir outras plantinhas. A exemplo do feijão, que a gente pegou o feijão e colocou lá no algodão. Vocês viram que nasceu a plantinha, tá bom? Então vamos continuar. Olha exemplos de sementes. Tia Flávia trouxe exemplos do mamão, do maracujá, do melão. Olha o moranguinho, como a sementinha para fora, né? Todas essas sementes a gente conhece. Bom, agora nós vamos pegar a apostila. E você vai observar no seu caderno, na apostila, na página 22, vai observar na sua apostila as partes da planta que a tia Flávia contou. Olha lá. Então, vai dar um pause agora e você vai colocando o dedinho na parte e vai explicar a função dela, tá bom? Olha, a função da raiz é essa. Vai falando para a tia Flávia, vai falando aí para você aprender. Nós não vamos escrever nada por enquanto. Vamos só olhar as partes e faz de conta que vocês são professores e vão explicar cada uma dessas partes. Tá bom? Dá um pause para fazer isso. Terminou de fazer, nós vamos olhar na página 23. Dá uma olhadinha lá na página 23. A água é absorvida pela raiz. Nós já vimos isso. A raiz chupa, passa pelo caule e o caule distribui para a planta inteira aquele alimento. Certo? A folhinha elimina a água. Por isso que o xixi quem faz é na folhinha. A folhinha ela transpira aquela água, sai dela, tá? Mas às vezes a gente não consegue nem enxergar. Por quê? Porque sobe as gotinhas de água que evapora da plantinha, sobe como vapor de água. Por isso que lá na floresta amazônica chove muito, porque lá tem muita árvore, muitas flores, muitas plantas, e elas transpiram essa aguinha, sai essa aguinha da folha. E daí elas evaporam, elas vão para o céu, e do céu cai de novo em forma de chuva. Regiões onde tem muitas árvores, muita floresta, é uma região mais úmida, por causa da transpiração das plantas, tá bom? Daí nós temos aí a raiz, dá uma olhadinha na raiz. Ó, fica embaixo da terra, ela fixa e puxa os alimentos, igual a tia Flávia explicou. Olha o caule. O caule sustenta, ao mesmo tempo distribui todos os nutrientes, transporta. As folhas, elas são verdinhas por causa da clorofila. E é pelas folhas que as plantas perdem a água. A gente pode dizer por onde ela faz xixi. Ok, criançada? Então, hoje, na apostila, nós só estudamos. Nós só estudamos. Pega o seu marca-texto ou pega o lápis de cor amarelo, pinta para mim aqui, ó. Ó o que nós vamos pintar. Esses 3 quadradinhos. A raiz, a função dela, pinta. Pinta a função do caule, bem fraquinho. Pinta a função da folha, bem fraquinha também. Ok? E vão pegar essa folhinha aqui, ó. Presta atenção que tem 2. É essa aqui que a tia Flávia quer. Aonde tem uma pera. Bom, primeira coisa que nós vamos fazer. Dá um pause, quem não demorou para pegar a folhinha, tá bom? Dá um pause. O que nós vamos fazer? Vamos colocar data. Hoje é dia 10/7/2020. Com
muito capricho, porque hoje a tarefinha é só essa folhinha que nós vamos fazer, então eu quero muito capricho, eu não quero pintura feia. Se seu lápis estiver mal apontado, vai apontar direitinho. Tá? Eu quero uma pintura de criança de segundo ano. Eu não quero nada rabiscado. Então, vocês vão pintar para mim as partes da planta. Pega lá o vermelho, rosa, pinta as flores. Depois pega o verde por causa da clorofila. Pinta as folhas. Depois você pega, no caso aqui, a maçãzinha. Então, você vai pegar o vermelho. Pinta os frutos. Tá? Daí você vai pegar o marrom, pintar o caule, pintar a raiz. Quem tiver 2 tipos de marrons, um claro e um escuro, pinta um a raiz, o outro pinta o caule. Não esqueça de pintar também a sementinha do abacate, que está lá no chão. Tá ok? Terminou de colorir, você vai dar um pause agora para colorir. Coloriu, gente? Ficou bonitinho? Isso. Pega o lápis de escrever e vai colocar o nome de todas as partes da planta que você aprendeu com a tia Flávia. Tá? Dá um pause para você colocar o nome das partes da planta que você aprendeu. Pode olhar na apostila para você ver como escreve. Olha lá na página 22. Lá tem como se escreve folha, raiz, flor. Olha lá para ver como escreve. Terminou de fazer as partes da planta, você vai pegar e vai pintar as formas geométricas que são iguais e vão formar o nome de uma fruta. Por exemplo, você vai pegar os 2 círculos e vai colorir de amarelinho. E vai ver que fruta que formou. Vai escrever para mim na linha. Vai pegar o azul e vai pintar os 2 retângulos. Que fruta que formou? Escreve para mim na outra linha. Vocês entenderam? Então, assim nós vamos fazer a folhinha. Dá um pause para você fazer agora. Bom, então vamos corrigir. Vamos ver se vocês escreveram certinho as partes da planta. Quem errou, tem que apagar. Então vamos lá. Raiz, semente, caule, folha, fruto e flor. Acertaram? Agora embaixo vocês vão escrever pera, caju, banana, maçã. Pinta a perainha bonitinha que tá aí. Tira a foto para mandar da tia Flávia, só essa folhinha. Da apostila não tem nada que tirar foto. Só tira foto dessa folha para mandar para a tia Flávia. Pega essa folhinha e vai colar lá no caderno de tarefa de casa. Ou no caderno de tarefa de casa. Pode colar, ou do de atividades também. Você escolhe um caderninho para colar a folhinha, para ela não ficar perdida, tá bom? Já que a gente não tem um caderninho de ciências. Cola no caderninho de tarefa de casa ou do de atividades da sala. Gente, é o seguinte, o de atividade da sala é português, né? Então não dá, não. Coloca no de tarefa de casa. Já Flávia esqueceu. Coloca no de tarefa de casa. Certo? Então tá aí. Terminamos a nossa atividade de hoje de ciências. Não esquece de mandar para a tia Flávia, para ela anotar aqui que você fez a tarefinha bonitinha. Semana que vem vai ter trabalhinho de ciências para a gente fazer valendo nota, ok? Beijo, bom fim de semana para você e até segunda-feira na nossa aula Zoom, tá?